E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um tutorial rapidinho de como fazer overclock em placas de vídeo, tanto em modelos AMD quanto em modelos NVIDIA, que é a placa que está rodando ali. Então, bora para esse tutorial! Este vídeo é um oferecimento de ROX, o energético para gamers. Uma dose diária de energia para dar aquela força na jogatina ou mesmo no trabalho. Um pote contém 40 doses e uma dose faz 300 ml de energético. Basta colocar a dose na coqueteleira com água gelada. Sacudir para misturar e o ROX está pronto para beber. Acesse roxenergy.com.br e utilize o cupom Oficina da NET para ganhar 15% de desconto em qualquer produto ROX. Link aí na descrição. Então, como nossas cobaias desse tutorial de placas de vídeo, temos uma AMD RX 580 da Gigabyte, o modelo está em cima no vídeo, é o modelo específico. E por parte da NVIDIA temos uma GTX 1060 6GB da Asus, modelo Dual. Também o nome completinho está aí em cima no vídeo. A metodologia é um pouquinho diferente para cada placa, mas é bem simples em ambas e você não deve passar mais do que 1 hora fazendo overclock em cada uma. Então, bora lá, começando com a NVIDIA, porque ela já está espetada no PC e rodando um benchmark. Antes de mais nada, só para avisar, eu esqueci de falar antes, mas fazer overclock em sua placa de vídeo pode perder a garantia, como também pode danificar o seu hardware. Então, faça com calma, aceite os riscos que isso pode proporcionar e se estragar a sua placa de vídeo, você tem que saber que é a sua própria responsabilidade. Você não é obrigado a fazer esse processo e, como eu falei, perde a garantia, beleza? Agora sim, vamos começar testando essa plaquinha aqui. Então agora a gente vai começar com a placa de vídeo da NVIDIA, né? Como eu falei, ela já está ali espetada no computador. E a gente vai precisar de 2 programas para fazer o overclock na placa de vídeo, fora, obviamente, os drivers da placa. Lembrando que estamos usando os drivers NVIDIA 441, então você já sabe qual é a performance esperada da placa de vídeo. Então nós vamos precisar, como eu falei, de 2 programas. O primeiro é o Heaven Benchmark. A gente vai usar esse programa aqui, esse aplicativo aqui, para testar a estabilidade do overclock. E o segundo vai ser o MSI Afterburner, que é o programa que a gente vai usar para fazer o overclock, né? Para aumentar as frequências da placa de vídeo. Então, primeiramente, a gente vai abrir o MSI Afterburner e a interface dele, essa daqui, é bem simples mesmo. A gente tem aqui Power Limit, que é a limitador de potência ou de força, limite de temperatura, o Core Clock, que é o clock da placa de vídeo, da GPU em si, e o clock de memória também. A gente vai mexer em todos eles neste programa aqui. Após que a gente abriu, a gente vai abrir aqui o Heavy Benchmark, vamos botar aqui nas configurações máximas, que é o que a gente normalmente usa hoje em dia, e vamos apertar ou clicar, o que você preferir, Run. Assim que ele carregou, ele vai diretamente já começar o benchmark, então o nosso uso de placa de vídeo já sobe aqui para 98% a 99%, então é o que a média dele fica e é isso aí que a gente quer. Outra coisa super importante do MSI Afterburner é que a gente consegue ver aqui nele todas as frequências da placa de vídeo, temperatura, etc. Lembrando que cada placa de vídeo, cada modelo, e às vezes até o mesmo modelo vai variar um pouquinho, então não necessariamente o que a gente está mostrando aqui vai ser exatamente igual à experiência que você vai ter aí. Então a nossa placa de vídeo está em 1936 MHz neste momento, na placa de vídeo, e a memória está em 4007 MHz. Ela vai estabilizar em 1911, que é o que ela fica depois que a temperatura subir. O que a gente vai fazer? Bem simples. A gente vai abrir o MSI Afterburner, que eu fechei sem querer, e a primeira coisa que a gente vai fazer é puxar o Power Limit para o máximo que o programa permite. No nosso caso, 116%. A partir daí, a gente já vai ter mais voltagem, mais energia sendo enviada para a placa de vídeo quando ela precisar. Como ela está em estoque, a gente não mexeu em nada nas frequências, ela não vai usar nada, vai ficar ali no padrão dela. A partir daí, nós já temos ela pronta para aumentar tanto o Core Clock quanto o Memory Clock. Eu já conheço os limites dessa placa de vídeo aqui, eu estava testando ela antes para poder trazer um vídeo mais fácil para vocês. Mas o que eu recomendo fazer? Recomendo vocês subirem inicialmente
em passos de 50. Então eu posso digitar aqui 50. Então eu vou digitar aqui 50 no Core Clock e vou aplicar aqui embaixo. Beleza, a partir daí já fizemos um overclock, a frequência da placa de vídeo já subiu para 1049, que como eu falei antes ela estava em 1911 e agora já está em 1049. Terminamos o overclock? Não, a gente pode ir bem mais adiante porque a placa de vídeo aguenta mais e como vocês podem ver, a gente está estressando ela no fundo e não houve nenhum erro gráfico. Então, nosso objetivo é ir aos pouquinhos até que ela apresente algum erro gráfico. Não exagerar, não chegar aqui colocando mais 500, o que não vai funcionar, ela vai dar erro na hora, mas também não ir tão devagar, não ir 55, por exemplo, daí já é muito devagar também. Recomendo vocês irem em steps, em degraus de 50 até chegar no 100. Se vocês não conseguiram chegar em 100, aí vocês diminuem para degraus de 10 a 15. Como eu sei o limite dela, eu sem dúvidas posso colocar 100 já e posso aplicar que ela não vai dar problema algum. Aqui estamos 2000 MHz já na placa de vídeo da NVIDIA, sem nenhuma dificuldade. A partir daqui, recomendo que vocês vão para, por exemplo, 110. E aqui nós não temos mais nenhum erro. E vocês vão fazendo isso gradativamente até que ou ela comece a apresentar erros gráficos aqui na tela, ou ela simplesmente deu um erro no benchmark, deu um erro aqui e feche ele sozinho. Como eu falei, isso vai variar muito de GPU para GPU. Pode ser que de vocês consigam colocar, por exemplo, 200 e a gente só 110. E aí, como eu falei, acabou de crashar essa placa de vídeo que não aguenta o 175. Então, como eu falei, você chegou em 100 e aí vocês vão de 10 em 10. Então, 110, 120, 130 e vão até onde exatamente isso aqui ocorre. Para garantir que o overclock está o mais estável possível, eu faço duas coisas. Ela crashou, eu diminuo 20 MHz. Então, na GPU eu diminuo, por exemplo, de 175 eu diminuo para 150, que é o limite dela, que é o que eu já testei, e deixo o benchmark rodando 1 hora. Se depois de 1 hora em tal frequência ela não tem mais nenhum crash, beleza, estamos bom para rodar e provavelmente você não terá mais nenhum problema com isso. Afinal, as temperaturas estão bem baixas, somente 65 graus na placa de vídeo. Agora a gente vai fazer overclocks de memória. Memória é um assunto totalmente diferente e varia bastante de placa de vídeo e de modelo específico. Por exemplo, nessa 1060 aqui eu consigo chegar, o limite dela, em 300 MHz. Então se eu colocar 300 aqui, ela vai aguentar, eu posso aplicar, não vai mudar absolutamente nada, só o nosso FPS vai subir. A gente ganha mais ou menos 5 FPS de média com essas configurações aqui, nessa 1060 aqui. Mas pode ser que, por exemplo, você coloque 100 e ela já pare de funcionar. Como eu falei, a partir do 100 vão em steps de 10 com a placa de vídeo e nas memórias vocês podem ir pulando de 25 em 25. Então eu cheguei em 100 e comecei a digitar 125, aplicava, deixava uns minutinhos, nenhum erro, ia lá 150 e assim por diante até chegar a 300, que foi aí o limite dela. Em 325 ela já começou a dar problemas gráficos, né? E já não queríamos mais isso daí, beleza? Então, para overclocks em placas de vídeo NVIDIA é basicamente isso aqui. Nós temos o Unigine Heaven, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, que é para estressar a placa de vídeo. E nós temos o MSI Afterburner, que é para aplicar o overclock aqui. Lembre-se de não colocar exatamente esses números. Esses números não são o que vocês irão achar. Pode ser que vocês consigam mais que isso daqui, pode ser que vocês consigam menos. Então vai variar muito de placa de vídeo para placa de vídeo. E como eu falei, a partir de 100 vão sempre devagar. Na memória vai de 25 em 25 no máximo e na placa de vídeo, né, na GPU, de 10 em 10, beleza? Agora vamos desligar essa placa de vídeo aqui, vamos colocar o modelo da AMD que está ali em cima e vamos ver como é que é o processo para a AMD. Beleza, então agora colocamos a placa de vídeo AMD lá no PC, tenho a NVIDIA aqui na minha mão, ela está um pouquinho quente ainda, mas isso não é problema. Então agora, para fazer o overclock na placa AMD, nós precisamos novamente de dois programas, que é novamente o Heaven Benchmark, que vocês já conheceram no teste da placa de vídeo NVIDIA. O software que a gente vai usar para fazer o overclocking da placa de vídeo AMD é o próprio driver da AMD que você vai baixar e instalar. Nós estamos aqui com a versão 20.1.3, beleza? Então é a última versão na data de hoje disponível. E aqui dentro do programa a gente vai ir na aba Performance aqui em cima.
Aí nós vamos ir em Tuning. Ó, como vocês podem ver aqui, ele já está avisando que pode estragar, etc. Então tenham lembrança disso. E aqui dentro de Tuning temos as configurações de overclock da placa de vídeo. Aqui a gente não vai mexer no auto-tuning porque é um overclock automático, a gente não quer isso. A gente vai ir em Tuning Control e selecionar a opção manual, beleza? Aqui GPU Tuning e VRAM Tuning a gente vai ligar os dois, então temos a frequência da GPU e a frequência da memória da GPU. Aqui em GPU a gente vai querer entrar em Advanced e a gente tem toda a range de boost clock da GPU e aqui a gente vai ficar somente nessas configurações. Outra coisa importante é Power Tuning, que a gente também vai habilitar e aqui a gente vai deixar em 15%, tá bom? Se você tem uma placa de vídeo muito bem construída, que ela é feita para overclocking, você pode até passar disso daqui, mas não recomendo ir muito além por motivos óbvios, né? Você pode queimar a sua placa de vídeo e isso não é bom. Então vamos primeiramente aplicar, temos aqui então já os 15% a mais. No fan eu não vou fazer nada porque esse fan já é bem eficiente, ele já gira bem, mantém a placa de vídeo bem refrigerada, então não preciso mexer nele, beleza? Aqui o que a gente vai fazer? Eu novamente já conheço os limites dessa placa de vídeo, já testei ela antes. Então a gente vai vir aqui no State 7, que é o máximo dela, o último boost. E nós vamos incrementar na placa de vídeo da AMD, novamente de 10 em 10 para a GPU, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho 1340, eu vou tentar 1350 e vou dar um Enter, tem que dar o Enter para aplicar, e vou aplicar. Vamos novamente rodar aqui o Unigine Heaven, né? O Heaven Benchmark, deixar ele rodando para estressar a placa de vídeo, tá bom? Basicamente são as mesmas etapas da placa de vídeo da NVIDIA, porém normalmente as AMDs não fazem tanto overclocking quanto a NVIDIA. Então a NVIDIA, enquanto a gente estava ali nos 2060, 2050 MHz na placa de vídeo, na GPU, aqui na placa de vídeo AMD a gente está em 1350, então o seu clock é um pouco mais baixo. Vamos abrir aqui o monitoramento somente. A gente não precisa do MSI Afterburner para fazer o overclock na placa de vídeo AMD, porque ele não suporta, inclusive. Então temos aqui todos os dados já rodando na tela. Então, como eu falei, nós temos aqui todos os dados na tela já. Podemos ver que a placa de vídeo está rodando a 1350 MHz, a gente consegue ver aqui em cima, a gente consegue ver a temperatura e a velocidade do fan. Como eu falei, a gente aumentou somente 50 MHz, então ela provavelmente não vai crashar. Eu vou pegar e vou subir direto para 1400, novamente, lembrando que eu conheço essa placa de vídeo e eu sei qual é o limite dela. Vamos aplicar e novamente não há nenhum problema aqui, a gente está rodando a 100% da frequência da placa de vídeo, né? De uso, desculpa, da placa de vídeo. Eu minimizei sem querer. Temos aqui 1400 MHz aparecendo aqui no nosso Control Center da AMD. Vamos lá então, como eu falei agora, eu faria a mesma coisa, ir de 10 em 10 até a gente achar um momento que crasha. Nessa placa de vídeo aqui, ela começa a crashar em 1470. E os drivers da AMD demoram um pouquinho mais para recuperar do que os da NVIDIA, então eu não vou ir até ela crashar. Eu vou ir até 1460, vou aplicar. E aí eu sei que ela não vai crashar, ela vai manter o nível de performance dela normal. Já quando a gente vai fazer overclock em memória, a gente vai vir aqui em VRAM Tuning, nós vamos habilitar, eu acabei desabilitando antes sem querer. E aqui nós temos a frequência da placa de vídeo, da memória da placa de vídeo, desculpe. No caso da 1060, ela era dividida por duas, então nós tínhamos 4000 MHz e nós multiplicávamos. Então se a gente botasse 25, a gente estava fazendo 50 MHz de overclock e assim por diante. Aqui na AMD é um pouco diferente, se a gente põe 25, a gente multiplica por 4, porque ela está a 2000 e ela opera a 8000. Então 25 vira 100, beleza? Então se nós queremos fazer, por exemplo, 60 MHz de overclock, a gente vai colocar 15 aqui. Então 2015, nós vamos aplicar 15 vezes 4 dá 60, estamos rodando a 8060 MHz na memória, tá bom? Então, na placa de vídeo AMD, recomendo ir em steps de 15 para a memória. E aqui eu também já conheço o limite dela, que é 2060. Então eu já posso aplicar de cara o limite. E agora sim eu tenho ela rodando a 1460 MHz na GPU
e 2060 MHz na memória. E como vocês podem ver, o teste de estresse aqui está rodando sem problema algum, sem erros gráficos, tá? Então, esses são os processos para fazer overclocking em placas de vídeo AMD, placas de vídeo NVIDIA, eu já mostrei os dois para vocês. São bem simples, mas lembre-se de não exagerar, pois pode não só danificar a sua placa de vídeo, como pode, por exemplo, corromper o Windows, coisa que alguém aqui já fez, né? Acontece. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês têm alguma dúvida, comentem aí embaixo. A gente está sempre respondendo os comentários aí embaixo, todos que a gente consegue responder, a gente responde. E para ajudar vocês, a gente faz esses vídeos tutoriais também, beleza? Deixem um like aí, sigam a gente lá no Instagram. Valeu, pessoal, e até a próxima!